Boa noite. O Brasil, segundo dados do IBGE, tem 13,163 milhões de analfabetos, o que corresponde a 8,7% da população com 15 anos ou mais de idade. O Nordeste é a região que concentra o maior número de analfabetos. São 54% do total. E o que é pior, estamos falando apenas do número de analfabetos absolutos, aqueles sem qualquer habilidade de leitura e escrita. Se formos falar também dos analfabetos funcionais, esse número chega a quase 30% dos brasileiros. O analfabetismo, essa triste ou trágica realidade, é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam Cláudia Abreu, gerente de políticas educacionais de jovens, adultos e idosos da Secretaria Estadual de Educação, Iris Bernadette, professora de alfabetização de adultos, e Deise Moura, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembramos que você também pode participar do nosso programa e a gente quer que você participe, fazendo perguntas e comentários pelo telefone 3423-6836, pelo e-mail www.opiniãope@ufpe.br ou então pelas nossas redes sociais, Twitter e Facebook. Boa noite. Boa noite, senhora. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu falei na abertura em analfabetos absolutos e analfabetos funcionais. Defini rapidamente o que era o analfabetismo absoluto e fiquei devendo para o telespectador a definição do analfabetismo funcional. O que caracteriza o analfabetismo funcional? Tudo bem? Boa noite. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema, que para mim é muito caro e importante, né? Falar sobre o analfabetismo no Brasil. Então, o analfabeto, né, de acordo com Magda Soares, uma especialista nessa questão, ela classifica como aquele sujeito que não sabe ler e escrever. E o analfabetismo funcional seria o sujeito que pode ter até 1 a 4 anos de escolaridade, mas que no dia a dia não faz uso da leitura e da escrita. Tem dificuldade de ler um bilhete simples, de escrever um parágrafo, uma sentença. Então, no dia a dia, ele tem muita dificuldade de se inserir nas práticas sociais de letramento, assim como nas questões de numeração também, de cálculo. Vamos começar pelo analfabetismo absoluto, né? Que essa pessoa, o analfabeto absoluto é aquele que não tem nenhuma habilidade, como você explicou, de escrita e de leitura. Então, o domínio do sistema de escrita. Eu fui ver o percentual de Pernambuco, ele gira em torno de 16,73%. Eu queria que vocês contextualizassem esse percentual. Ele é inaceitável para um Brasil contemporâneo, ele é razoável se a gente considerar décadas passadas, ele nos envergonha, ele nos dá esperança. Que número é esse? Pernambuco tem 16,73% de analfabetos absolutos. Bem, boa noite, Stella. Se a gente for olhar ainda para esse dado, de fato, a gente não deveria se sentir feliz, né, por um dado assim, de um percentual tão alto, né, de analfabetos absolutos em nosso estado e ainda assim no nosso país como um todo. Mas se a gente for realmente fazer um breve histórico, né, existe realmente toda uma trajetória para que a gente ainda tenha esse número tão elevado, né, de pessoas em situação de analfabetismo. A gente ainda tem um histórico de descontinuidade de políticas públicas, né, de programas, né, que não possuíam uma continuidade, que não tinham realmente
um trabalho, né, eficaz, um trabalho que pudesse garantir não apenas a apropriação mesmo só dos códigos de leitura e escrita, como se pensava anteriormente, mas carecia ainda de outras políticas sociais, né? Porque esse sujeito que ainda, essa pessoa que está numa situação de analfabetismo, na realidade ela está ainda tendo a necessidade de ter acesso a outras políticas sociais. Então, a gente tem um histórico, por exemplo, do Mobral, de outros programas, né, que passaram anteriormente, né, ao longo da história, né, política do nosso país e educacional, e que eles não deram conta, não apenas só de alfabetizar, mas também de inserir ou de reinserir esses sujeitos socialmente, né, e fazer o uso realmente da leitura, da escrita nas suas práticas sociais, que era o que bem a professora Deise colocava aqui para a gente. Iris, você trabalha com esse sujeito, né? Trabalho com esse público. Esse adulto não alfabetizado. Onde é que eles estão, se você puder responder isso, nos setores da economia? Que perfil socioeconômico eles têm? Quem é o analfabeto de Pernambuco em particular e brasileiro de um modo geral? Boa noite a todos. Eu costumo ver, porque há 7 anos que eu estou nessa prática com jovens e adultos, que eles tiveram até a oportunidade, alguns, porém, por uma coisa ou outra, desistiram. Então, eu vejo que ele tem que se manter na sala. Nosso principal objetivo é mantê-lo na sala, né? Que eu, como educadora, tenho essa preocupação de mantê-lo na sala, dele não faltar, ele participar de todo o programa. São escolas específicas para, quando você fala em salas, são escolas específicas para esse público? Para esse público. E a preocupação desse público, da gente com esse público, nós educadores, é que ele, como ela tinha falado, ele continue, ele não pare só ali. E a preocupação seria essa, dele dar continuidade. Aí ele não parasse só no EJA. E o público que a gente vê é mestiço, é vários, porque tem várias idades. Tem um jovem, que eu tenho alunos de 18 anos, e tenho alunos de 70 anos. Então, assim, o educador, ele tem que ter essa função de saber trabalhar com aquela sala para que ele possa se manter na sala e dar continuidade nos estudos. Estela, Oi. Eu queria complementar a resposta da Iris, falando, quando você pergunta, quem é esse sujeito? Né? Como ela bem disse, a gente está com o avanço de jovens, na educação de jovens e adultos, que requer um cuidado, uma atenção, uma preocupação com o currículo, com as práticas para inserir, né? E trabalhar com essa questão geracional. Mas tem um outro aspecto que é importante ser destacado, né? A educação de jovens e adultos é majoritariamente formada pela população negra brasileira. E aí a gente volta para a história do Brasil e diz: o projeto Nação excluiu da educação essa população. Então, o pesquisador Ricardo Henriques, Machado Paixão e outros que estudam essa área apontam que o analfabetismo ele tem cor negra, tem gênero, porque a gente vê também a questão de muitas mulheres. Né? É um número maior de mulheres? É um número maior de mulheres. E também a questão de classe. Então, onde eles estão? No trabalho informal e hoje desempregados, né? E como ela fala, da importância da escola se preocupar e mantê-los, mas mantê-los com qualidade. Né? E aí, eu acho que quando você diz como é que a gente encara esse percentual em Pernambuco, esse percentual no Brasil, é encarar com indignação e chamar a atenção para a denúncia de dizer que chega. Está na hora da gente pensar em políticas públicas efetivas para esse público, porque, de fato, a gente denuncia um descaso para um determinado público, um descaso para uma determinada parcela da população brasileira, que desde o próprio período colonial e pós-colonial, né, a gente vai vendo que a população negra é excluída desse direito de exercer a cidadania plenamente. Então, no caso de Pernambuco, quais são as políticas voltadas para esse público? Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto e qual a perspectiva? Porque a gente falando só em analfabetos absolutos, são 16,73%
da população. Isso mesmo, Estela, veja. O Estado de Pernambuco, ele vem desde 2008, né, com adesão a um programa do governo federal chamado Programa Brasil Alfabetizado. Aqui no Estado de Pernambuco, né, digamos que ele é o programa, digamos, prioritário, onde a gente vem atuando, né, contra o analfabetismo, mas fortalecendo, na realidade, né, o início, né, o acesso à educação de jovens e adultos. É prioridade, de alguma forma, dentro da Secretaria de Educação Estadual? Sim. Combater o analfabetismo é prioridade? Sim, prioridade, sim. Isso está dentro das metas prioritárias, né, desde 2008, desde o início da gestão, né, do nosso antigo governador, Eduardo Campos, e agora também está dentro, né, do programa de governo do nosso governador, né, Paulo Câmara, como meta prioritária. E aí, desde 2008, Pernambuco ele já alfabetizou mais de 500 mil, né, dos mais de 1.300.000, né, pessoas em situação de analfabetismo. A nossa meta, né, é que a gente possa, até 2020, realmente não ter mais nenhum percentual de pessoas em situação de analfabetismo. Zerar? Isso. Até, né, 2020? Até 2020. Né, isso é uma meta a ser atingida. E também visando cumprir aí uma das metas, que é a meta 9 do Plano Nacional de Educação, né, que foi aprovado agora em 2014, sancionado, e que está previsto também, né, pelo menos estava previsto até 2015, mas como o plano ele teve aí um atraso, né, na sua aprovação, então essas metas, alguns já têm outras interpretações, então tem uma previsão de até 2015 haver a erradicação do analfabetismo em 93,5%. Né? Então, Pernambuco, ele tem sim o enfrentamento ao analfabetismo como meta prioritária. Né? Estão envolvidas aí mais de 17 mil, né, educadores, entre coordenadores de turmas e professores, né, como é o caso da Iris, que atua no programa Paulo Freire. Né? Aqui nós conseguimos dar, digamos, fizemos uma releitura do Programa Brasil Alfabetizado, né, que é o programa do governo federal, proposto pelo governo federal, e que aqui no estado de Pernambuco, desde 2009, ele se chama Programa Paulo Freire, Pernambuco Escolarizado. Esse programa Paulo Freire, ele adota o método Paulo Freire de alfabetização? Também, né? É prioridade, é o método. Porém, como educador, né, temos que ser flexível e sempre em cima da dificuldade de cada aluno. Uso também na minha sala, mas sou flexível diante de outros. Olha só, eu li um artigo do ex-senador Cristóvão Buarque que me impressionou muitíssimo. Ele comparava o analfabetismo ao crime de tortura. Porque ele dizia que esse analfabeto, ele é humilhado e torturado diariamente. Porque ele não, por questões maiores e menores, por exemplo, ele não conseguir ler um indicador do ônibus, isso é uma violência diária tão massacrante que ele comparou ao crime de tortura. Eu queria saber se vocês consideram, sim, que é uma situação tão grave como ele coloca. Analfabetismo é crime de tortura. Eu considero, até porque assim, eu tenho experiências que, como ela estava falando, né, que vem da história, que eu tenho alunos que eles se sentiam presos e depois que eles foram alfabetizados, eles conseguiram trocar a documentação, então eles se sentiram livres, como asas para voar. Uhum. Então, assim, ali ele deixou de ser um ser que não estava ativo na sociedade. Então, ele procurou um órgão, trocou a carteira de identidade, que estava com o polegar e não alfabetizado, e ali ele escreveu o seu nome. Então, ali ele estava com uma liberdade. Então, professora, eu fiz uma conta no banco, fiz um talão de cheque, eu posso assinar um talão de cheque. Então, de alguma maneira, é uma liberdade, sim. E o analfabetismo ali é uma tortura. Para o não alfabetizado, ele é uma tortura. Uhum. Talvez quem esteja olhando por outro lado, não achem, mas quando a gente está na sala de aula, nós percebemos isso, que o analfabeto, ele se sente menosprezado. Na verdade, a própria história sempre estigmatizou o analfabeto, né? A Vanessa Paiva, ela vai estar pontuando que ele era visto como uma pessoa que não tinha capacidade intelectual, capacidade produtiva, um sujeito que não tinha direitos. Esse estigma, de certa forma, se materializa até hoje.
E ele é duplamente perverso porque o sujeito que não teve a oportunidade de estudar, ele ainda se culpabiliza por ser analfabeto. Então, imaginemos que ele já é discriminado por ser pobre, é discriminado por ser negro, negra, é discriminado pela questão de por ser uma mulher, é discriminado também por não ter o domínio da escrita, da leitura e não poder se inserir em práticas sociais, né, do letramento. Então, todas essas questões faz com que alguns digam, eu vou para a escola para ser gente. Então, negar a própria humanização do sujeito. E a preocupação maior é que, durante todo o período da escola, esse público, ou analfabetismo, ele vem sempre tratado através de programas, de projetos, né, que, na minha perspectiva, não responde. Acho que é importante, mas é como se fosse um paliativo. E, na verdade, a gente precisa de políticas públicas, de ações imediatas que possa, de fato, contribuir para que esses sujeitos possam ter o domínio da leitura e da escrita. E nem sempre esses programas eles respondem. Por exemplo, o Brasil alfabetizado, durante um bom tempo, às vezes, eles colocavam pessoas para fazer a formação, alfabetizar, e pessoas que nem sempre tinham a compreensão do que é o processo de alfabetização. Por exemplo, eu acho que o sujeito para alfabetizar, ele tem que ter o domínio do sistema de alfabetização, o domínio do sistema de escrita, para poder saber como é que esse adulto, ou esse jovem, ou esse idoso, ele aprende. Como é que esse público aprende? Como é que o sistema de escrita está organizado? Como é que eu posso ensinar na perspectiva da alfabetização e do letramento? Então, uma das dificuldades também, eu acho que perpassa pela questão da formação inicial e continuada nas redes, não é? A formação que ainda é muito precária. A gente vai fazer um intervalo curtinho. Aí, na volta, eu vou querer que vocês falem exatamente sobre isso. Se existem programas que permitam essa formação continuada ou não. Se o aluno entra lá, aprende a ler minimamente, aprende a assinar o nome, escrever algumas poucas palavras e a coisa é dada por encerrada. Mas isso fica para o próximo bloco. A gente faz um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do nosso programa é o analfabetismo em Pernambuco e no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta. O analfabetismo no Brasil e em Pernambuco é o tema de hoje do nosso programa. Participam Cláudia Abreu, gerente de políticas educacionais de jovens, adultos e idosos, da Secretaria Estadual de Educação, Iris Bernadette, professora de alfabetização de adultos, e Deise Moura, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Falávamos nos programas de alfabetização. Existem programas de formação continuada para assistir esse jovem adulto até aqui não alfabetizado? Sim, existe sim, Estela. Eu queria só, antes de comentar um pouco sobre a formação continuada desses professores, né, a gente só ressaltar e aí retomar um pouco do que a Iris colocava, do que a professora Deise Moura colocava a respeito da questão do direito, né, que foi algo anteriormente, né, comentado por você também, né, de que esses estudantes, né, essas pessoas em situação de analfabetismo, elas têm sim um direito violado, né, elas têm sim um direito garantido na Declaração Universal de Direitos Humanos, na nossa Constituição Federal, pela LDB, ou seja, por todos os documentos nacionais e internacionais. Inclusive o Brasil ele é signatário de diversos documentos e tem compromissos internacionais, né, em assegurar que a gente consiga, né, enfrentar o analfabetismo e tirar essas pessoas de uma situação de vulnerabilidade que o analfabetismo ela coloca. Então, essa condição ela precisa ser enfrentada nas políticas públicas, que não apenas devem ser políticas educacionais, mas deve se agregar uma série de outras políticas sociais. Como quais?
Por exemplo, né, você tem políticas do campo do desenvolvimento social, ligadas ao Bolsa Família, por exemplo, né, onde esse sujeito de qualificação, né, ao trabalho. Então, tem uma série de outras políticas sociais que essas pessoas, né, elas têm acesso a partir, né, da alfabetização. E aí a gente costuma dizer que a alfabetização ela acaba sendo a porta de acesso a uma série de outros direitos sociais. E hoje, digamos, como política nacional, dentro da política de educação de jovens e adultos, a gente tem o Programa Brasil Alfabetizado, aqui em Pernambuco é o Programa Paulo Freire. Como eu tinha colocado anteriormente, há uma preocupação do governo do Estado, né, em garantir que a gente cumpra, né, com o nosso dever, né, que é assegurar que todas as pessoas possam ter acesso, né, à alfabetização. Existe todo um regime de colaboração, né, porque entende-se que a alfabetização ela não é apenas uma obrigação de um único ente federado. Então, ela é a obrigação de todos os entes federados. Então, seja o município, seja o Estado, seja o governo federal, todos devem estar comprometidos, né, com a alfabetização. Por quê? Porque isso é uma meta, isso é uma demanda nacional e internacional também. Então, o governo do Estado, quando ele faz adesão a essa política nacional do governo federal, ele dá uma nova roupagem, né? Ele faz uma releitura do Brasil alfabetizado, trazendo, sim, elementos da proposta pedagógica, né, de Paulo Freire, né, para toda a metodologia utilizada no programa Paulo Freire. E dentro dessa proposta, a gente também tem um programa de formação inicial, né, que a gente chama de programa de formação de entrada desse alfabetizador e desse coordenador para atuar no programa, inclusive para que ele seja um alfabetizador ou coordenador, ele necessita atender a alguns critérios e passar por seleção pública, né, publicado em diário oficial, atendendo a uma formação mínima, a critérios mínimos, ou seja, ele tem que ter um perfil para ser o alfabetizador e para ser o coordenador, né, de turma. E, a partir daí, ele passa por pelo menos 64 horas de formação, né, inicial e continuada, para que ele possa estar apto, né, a assumir as turmas de alfabetização. Agora, isso é uma proposta do programa Paulo Freire, né, que é, digamos, a ação que a gente tem hoje no Estado, com a adesão de mais de 130 municípios. Então, o município ele é também chamado pelo Estado a assumir a sua parcela de compromisso, não só o município, mas também algumas instituições parceiras, como ONGs, associações, empresas, que também fazem adesão ao programa Paulo Freire via o governo do Estado. Deise, duas coisas. Uma, se o que está posto, né, se esses programas que estão aí, e aí eu estou falando de Pernambuco e também falando do Brasil de um modo geral. Esses programas que estão aí, essas diretrizes que estão aí, são capazes de resolver o problema do analfabetismo no Brasil e aqui em Pernambuco? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, você é formadora de pessoas que vão alfabetizar esses adultos. Como é que se dá essa formação? Vamos lá. A primeira pergunta. Eu faço sérias críticas aos programas. Né? Os programas têm um tempo, na verdade, muitas dificuldades, às vezes, para ser operacionalizado. A gente está falando aqui com a representante do Estado, né? Rede estadual, mas também existem as redes municipais. O que as pesquisas vêm apontando, pelo menos dos alunos que eu oriento, que eu trabalho com conclusão de curso, eles geralmente escolhem um tema e vão às escolas de pesquisa, vem apontando, inclusive em nível de mestrado também, é que às vezes o aluno ele passa 2, 3 anos nos programas e não consegue se alfabetizar. E dá dificuldade também de aquele que consegue se alfabetizar se inserir na rede pública e dar sequência à sua escolaridade. Então a gente precisa rever essas questões, né? E aí é um trabalho árduo e sério, que a gente identifica muitas lacunas. Outra coisa é que, para se alfabetizar, além dessa competência técnica que o professor precisa, a Cláudia falou bem, né? As questões de intersetorialidade. A relação que as escolas têm que ter com cultura, com saúde, com as outras secretarias, para poder, que aquele aluno que está lá, poder ser assessorado e ter os outros bens básicos.
Então, o que a gente encontra hoje nas escolas? Em muitas escolas ainda, não posso generalizar, há escolas de referência sim, há professores com competência sim, mas infelizmente eu venho observando ainda um descaso, de uma forma geral, né? As escolas para a educação de jovens e adultos à noite é aquela escola onde encontramos raramente um diretor, um coordenador pedagógico, né? Assim, a biblioteca aberta para que aquele aluno possa ter acesso à biblioteca, os direitos básicos como a merenda, ao fardamento, ao livro, até a própria escola, a escolha do livro didático, como é que se dá, é o aluno que recebe mais tardiamente ou não recebe. Então, todas essas questões precisam ser pautadas, né? Pensadas, gerenciadas de uma forma para atender esse público. Esse público não pode ser visto numa perspectiva supletiva de educação ou de reparo ou de alguém que está compensando o tempo perdido. É compreender a educação de jovens e adultos na perspectiva do direito à educação. É um sujeito de direitos. Então, ele tem o direito a ter acesso a uma escola de qualidade. Nessa dimensão, eu entro na tua segunda questão, que é a questão da formação, né? O currículo. Então, na universidade, a gente tem a preocupação com a formação inicial. Esse pedagogo, aqui eu me refiro porque eu sou professora do curso de pedagogia, ele tem a compreensão de como é que esse adulto, esse jovem, esse idoso aprende, né? E como é que se trabalha na perspectiva do que é o sistema de escrita alfabética, como é que se alfabetiza letrando, a perspectiva política, a história da educação de jovens e adultos, né? Então, a gente tem toda essa preocupação. No próprio processo de formação inicial, há uma lacuna, porque o sujeito ele passa 5 anos de formação e ele tem, hoje, na UFPE, no mínimo 3 disciplinas para estar problematizando isso, e ao longo de todo o curso ele discute bem mais sobre a formação para trabalhar com crianças. Então, essa crítica a gente faz, a formação inicial na universidade precisa rever, aumentar a carga horária e pensar em disciplinas que também venham dar um corpo para formar melhor esse pedagogo. Agora, também as redes no processo de formação continuada, que é quando esse profissional se insere na rede pública de ensino, né, para trabalhar com esse público. Então, o que é que a gente percebe? Pouquíssima formação. Eu não considero formação continuada uma formação que é desenvolvida no início do período letivo em fevereiro e, às vezes, no final do ano, em setembro. Isso não dá conta. O profissional ele precisa ter um espaço para estar problematizando as dificuldades que ele vê no dia a dia, ele está refletindo esse olhar dele, olhar a prática, voltar a pesquisar, discutir, né, e poder ter um amparo da coordenação pedagógica, de toda a escola, para estar pensando isso. Então, é pensar a prática docente numa dimensão maior, que é a prática pedagógica mesmo, incluindo a prática gestora, a prática epistemológica. Então, precisa se investir muito nisso, né? Uma outra denúncia que eu queria aproveitar para falar as turmas de jovens e adultos, também as redes precisam compreender da história de estar fechando turmas, tipo, tem 12 alunos, 13 alunos, então ainda há uma preocupação de fechar. Quando a Cláudia pontuou bem que é um direito do sujeito à educação, um direito público subjetivo, então tem que manter e garantir. Deixa eu ver se eu entendi. Fechando turmas porque tem números pequenos. Quando aquele sujeito ele tem o direito. E se fecha a turma, esse aluno fica desassistido? Desassistido, e aí é uma coisa que eu acho que as redes, de uma forma geral, tem que pensar. Mas a gente, como alfabetizador, a gente leva isso sempre na formação inicial. Isso está sendo para problematizar. Para problematizar. Por quê? Porque eu costumo assim, eu tenho 15 alunos na minha sala, mas se vier 5 alunos, eu dou aula. 15 alunos, você tem que faixa etária? A faixa etária é de 18 até 70 anos. Até 70. Mas aí eu tenho 15 alunos assíduos. Mas assim, se vier 3, eu dou aula do mesmo jeito, como se fossem os 15. Por quê? Porque aquele 3 que veio, ele veio buscar. Eu estou ali para entregar aquilo que ele veio buscar. Esse aluno que busca se alfabetizar aos 70 anos de idade, o que ele relata para você? Ele relata, inclusive, no livro do EJA, tem a primeira história, que é a mudança de vida, né? Então, ele mesmo, que tem a história de um casal, que ela tem mais de 70, é o casal, ele e ela, eles mudaram de vida a partir do momento que souberam ler e escrever. Então, assim, para a gente pode ser pouco, mas
eles acham que eles não estão ativos na sociedade. Sem alfabetização. Sem ser alfabetizado. Mas o que eles relatam sobre terem chegado a essa idade sem saber ler e escrever? Qual é o testemunho? Muitos foram dificuldades para estudar, porque tiveram que trabalhar. Muitos, assim, foram do interior, aí vieram para cá e tiveram que trabalhar muito cedo. Os jovens, algumas jovens, a gravidez na adolescência, também isso aí é um fato muito, né? Que a gente vem observado isso. E outras pessoas, como o público também é muito feminino, muitos maridos não deixavam as mulheres trabalhar e hoje em dia é outra visão, né? As mulheres, elas estão mudando de opinião. Então, mesmo aquela que tem uns que dizem, professora, meu marido não deixou não, mas eu vinha muito bem, é um direito seu, ser alfabetizada. Então, assim, é uma preocupação nossa como alfabetizador de a gente estar orientando o aluno com relação a isso. Mesmo ele estando com os 70 anos, a gente tem que dar aquele entusiasmo a ele, porque ele não veio ali para buscar e eu, como educador, tenho que estar ali para dar a ele. Quantas escolas ou quantas salas voltadas para esse sujeito o Estado tem? Hoje, a gente tem, se a gente for colocar que a gente tem hoje mais de 127 mil estudantes, né, dentro do programa Paulo Freire, né, sendo alfabetizados. Então, aí você pode multiplicar, imaginando que você tem em cada sala de aula um público que varia de 15 estudantes a 25 estudantes. Então, no Paulo Freire, a gente já entende-se que é necessário, por exemplo, você ter um número reduzido. Inclusive, na educação de jovens e adultos, a gente entende, seja nas turmas de alfabetização, seja nas turmas, né, do ensino fundamental, do ensino médio, o número de estudantes, inclusive, é reduzido. Por quê? Porque o professor, entende-se que o professor precisa dar uma atenção maior, mais específica a esse estudante. Então, o Brasil, segundo as últimas pesquisas, ele realmente passou por esse processo, né, como a professora Deise bem colocou, de que as turmas de educação de jovens e adultos, elas vêm passando por um processo de redução. Algo que a gente vem buscando no estado de Pernambuco desde 2011, né, quando o estado ele cria uma gerência específica para tratar. Então, isso já mostra a preocupação da rede estadual, né, de Pernambuco em querer tratar das especificidades da educação de jovens e adultos, de criar uma gerência específica para dar conta dessas políticas. Então, a gente vem revertendo no estado de Pernambuco esse processo. Ao passo em que o Brasil ele está reduzindo as turmas, né, na rede estadual nós estamos ampliando o número de turmas do ensino médio, que a gente dobrou, né? A gente saltou aí de 36 mil estudantes em 2011 para quase 76 mil estudantes agora em 2014. Então, a gente teve praticamente dobrou o número de estudantes no ensino médio, que é considerado, por exemplo, um gargalo na educação. Contudo, a gente tem um processo ainda, né, onde o Estado vem estimulando, vem induzindo, vem buscando, enquanto parceiro dos municípios, estimular a ampliação, né, e a abertura de novas turmas nos municípios. Porque esse estudante da alfabetização, como eu coloquei anteriormente, a alfabetização ela é um dever de todas as instâncias governamentais, né, do governo federal, estadual, do município. Então, dentro de um regime de colaboração, todas essas instâncias devem atuar para enfrentar o analfabetismo e assegurar, né, esse direito a todos os cidadãos que não estão alfabetizados. A partir do momento que essa pessoa ela se alfabetiza, ela necessita, que aí é onde está um dos grandes problemas e onde a gente ainda tem um dos grandes entraves na educação dos jovens e adultos. Ela precisa dar continuidade no seu percurso formativo, porque ela tem direito a toda a educação básica. Então, ela precisa concluir os 8 meses de alfabetização, né? Os programas de alfabetização duram 8 meses, esse é o prazo? O programa Paulo Freire, que é, digamos assim, o programa majoritário aqui no estado e que atende junto com mais ou menos 135 municípios a gente tem hoje, né, parceiros com o estado, sim, dura 8 meses, né, o processo de alfabetização, mas existem outros programas que não são do estado, que duram até menos, né, mas no estado a gente trabalha com 8 meses, tá? E esse estudante ele precisa ser encaminhado para a escolarização. Então, essa é a pergunta. O aluno está ali, se alfabetizando, cursou os 8 meses. Sim. Em tese, se alfabetizou e quando ele sai dali, existe uma outra instância, uma outra escola que vai ampará-lo? Sim. Ou ele vai parar ali? Não.
ele é orientado, existe todo um trabalho de orientação, inclusive de encaminhamento para que ele dê continuidade no ensino fundamental. Esse ensino fundamental, ele prioritariamente deve ser ofertado pelas redes municipais de educação. Então, o ensino fundamental, ele prioritariamente deve ser oferecido pelo município. Então, como o município é parceiro do programa Paulo Freire, ele tem ciência de que esse estudante ele está saindo, né, do programa de alfabetização e ele deve dar continuidade à sua escolarização, ao seu percurso formativo no ensino fundamental da modalidade da educação de jovens e adultos. Da rede municipal. O Estado, em parceria com a União, alfabetiza. Sim. E passa esse aluno para a rede municipal. Sim, ele deve ser encaminhado para dar continuidade ao seu percurso formativo no município. E aí ele concluindo o percurso formativo do ensino fundamental... Vou te interromper, porque eu preciso chamar um intervalo. Okay. A gente faz outro intervalo curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o analfabetismo no Estado e no Brasil. A gente volta já. O analfabetismo no Brasil e em Pernambuco, este é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam Cláudia Abreu, gerente de políticas educacionais de jovens, adultos e idosos da Secretaria Estadual de Educação, Iris Bernadette, professora de alfabetização de adultos, e Deise Moura, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Terminamos o bloco anterior falando que esses programas de alfabetização duram em média 8 meses e da necessidade depois deste sujeito que foi alfabetizado garantir a escolaridade dele, e aí você falou que entrando na rede municipal de ensino. A minha pergunta a rede municipal, ela atende a esse adulto com o mesmo grau de preocupação que ela trabalha com as crianças? As redes municipais de ensino são reativas a esse aluno que se alfabetiza tardiamente? É assim, as pesquisas têm mostrado, Estela, que as redes municipais, não só no estado de Pernambuco, mas no país como um todo, elas não têm conseguido garantir a manutenção de turmas de EJA ou mesmo a abertura de novas turmas. Se a gente observar, por exemplo, que eu vou ter um fluxo agora de 127 mil estudantes, né, concluindo, né, a alfabetização e necessitando, né, serem encaminhados para a continuidade do seu percurso formativo, né, na modalidade EJA, no ensino fundamental, então é muito preocupante. Esses estudantes, eles precisam ser, né, incorporados, eles precisam ser encaminhados e assumidos, né, pelas diversas redes de ensino e aí, prioritariamente, como eu coloquei, as redes municipais. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que cada ente, cada instância, né, governamental, ela precisa dar conta, né, daquilo que lhe compete, daquilo que lhe cabe e assumir realmente a educação de jovens e adultos como uma meta prioritária. E eu acho, só para concluir, assim, um outro ponto importante que é válido ressaltar, é que a educação de jovens e adultos hoje no nosso país, independente de ser uma rede municipal, estadual ou mesmo federal, a educação de jovens e adultos hoje está assegurado para ela todos os direitos, né, que o estudante, por exemplo, de outra modalidade ele tem. Então, o estudante da EJA hoje ele tem assegurado o livro didático pelo Programa Nacional do Livro Didático, está assegurada a merenda, existem recursos específicos para a merenda, para transporte escolar, para o fardamento, para material escolar. Então, inclusive, o governo federal, né, através de várias resoluções, ele disponibiliza recursos para estimular os municípios, né, e os estados também a abrirem novas turmas de educação de jovens e adultos para a gente mudar esse panorama. Se todos os direitos estão, pelo menos em tese, assegurados, onde é que estão os entraves? São vários. E aí até convido a Cláudia, né, a falar um pouquinho de realmente como é que na rede estadual se dá esse processo, já que a gente não tem um representante aqui da rede municipal ou alguém da Undime para falar. Na verdade, os direitos estão assegurados. Agora, percebe-se uma falha técnica, né,
gerencial para que esses direitos sejam efetivados. Por quê? Aí eu não sei se é uma dificuldade de gestão, de gerenciar, de captar o recurso, de percepção da EJA no campo do direito, né, e da percepção da importância de garantir esse direito à alfabetização daqueles jovens, adultos e idosos, para que as redes municipais, né, já que aqui a gente está com a representante da rede estadual, que responde que isso de fato está acontecendo, ela possa operacionalizar com competência para que se materialize no dia a dia nas salas de aula da EJA, nas escolas, porque o que eu observo através das pesquisas e também de denúncia dos professores e nos fóruns de EJA é da ausência total desses direitos, né? E aí eu acho que o entrave está aí. A gente precisa travar essa discussão com bastante seriedade, fazer essa denúncia, para que em outros momentos a gente possa estar dizendo aqui, olha, a gente garantiu os direitos, de fato eles se efetivam. Eu acho que tem uma dificuldade também da captação de recursos, talvez uma formação específica com os gestores, para que eles saibam como captar esses recursos e efetivá-los, né? Eu acho que partir da percepção de encarar com seriedade o que é o analfabetismo, né? E aí eu volto de novo para a questão da formação. Garantia das políticas públicas, mas também a garantia da formação, tanto desse corpo gestor, como dos docentes que estão nas redes, para que eles possam perceber a especificidade da educação de jovens e adultos. Porque digamos que, né, a gente tem uma sala na qual alguns desses direitos sejam efetivados, mas esse professor não tem uma formação específica para a EJA. Então, isso também se materializa na dificuldade para garantir a aprendizagem daquele aluno. Uhum. Então, não se trabalha com a educação de jovens e adultos dessa mesma perspectiva ou da mentalidade que é pensada com crianças. Então, a gente está falando aqui de currículo, a gente está falando aqui de prática pedagógica, de prática docente, da importância de se pensar essa especificidade da educação de jovens e adultos e de não estar se transpondo na educação o mesmo trabalho, a mesma prática que é feita com crianças. Então, qual o público de docentes, às vezes, encontrado nas redes públicas, das redes municipais? São professores que têm três turnos de trabalho, às vezes trabalham com crianças durante a manhã e tarde e à noite, eles transpõem aquelas tarefas, aquelas atividades, né? Ou professores que às vezes estão em fim de carreira e que não têm, ou não tiveram, ou não estão tendo, porque as redes não estão garantindo, uma formação específica para trabalhar com aquele público. Porque eu acho que hoje a gente precisa pensar num currículo intercultural que traga temas como o que a professora aqui falou, né? É muito importante. A relação de gênero, a relação de raça, de territorialidade, a questão do trabalho. E a gente sempre, assim, a minha preocupação e a preocupação também do programa é que a gente pegue todo o conhecimento prévio do aluno, as dificuldades dele, integre na sala de aula. Por quê? Porque ele vai se interessar com aquilo. Problemas com a comunidade, problemas com relação até familiar, a gente leva para a sala. Por quê? Porque a gente tem aquela afetividade também com o aluno. E como ela falou, a preocupação, e eu como educadora, como alfabetizadora, eu percebo que falta isso de alguns alfabetizadores para manter os seus alunos na sala. Olha, deixa eu trazer aqui para vocês, antes da gente continuar, vou trazer os dados, os números do analfabetismo absoluto nos estados do Nordeste. Falei de Pernambuco, que é 16,73%. O da Bahia é o menor índice, com 15,39%. Aí a gente tem Sergipe, com 16,98%, Ceará com 17,19%, o Rio Grande do Norte com 17,38%, o Maranhão com 19,31%, a Paraíba com 20,20%, Piauí com 21,14% e Alagoas com 22,52% de analfabetos absolutos. A gente vê aí um casamento, né, assim, triste, perverso, das questões sociais, econômicas, territoriais, porque o Nordeste se destaca, e a questão do analfabetismo. Eu acho que, como eu iniciei falando aqui, o analfabetismo ele tem cor, sexo, né, e também região, ou seja, os nordestinos, população negra,
excluídos do direito a ler, escrever, de estar inserindo com autonomia em práticas sociais de leitura e de escrita. Então, acho que é uma denúncia séria, é um descaso mesmo das autoridades políticas, dos formuladores das políticas públicas e da efetivação delas. Eu acho que quando a gente está falando de analfabetismo, é bom denunciar que a gente está falando de um crime na minha perspectiva, de racismo e racismo institucional. Ou seja, o Brasil, ele renega essa população e exclui de tal forma que não lhe dá o direito de aprender a ler e escrever, que é um direito que abre para outros direitos, como vocês estavam falando aqui, né? Quando ela disse que esse sujeito que se alfabetizou, ele diz como isso mudou a minha vida, é porque a partir do momento em que ele tem autonomia para ler, escrever e se inserir em práticas sociais, leitura e escrita, ele também vai estar tendo acesso a outros direitos, a outros campos de direito, né? Esse capital simbólico aí que é negado. Então, acho que falar do analfabetismo no Brasil é denunciar isso também. Porque aí a gente está chamando para um campo de políticas públicas, um campo de ações afirmativas, né? E fazendo uma denúncia do Brasil, e eu estou falando mesmo enquanto ente federativo, né? E vem das suas instâncias, seja estaduais, municipais, do descaso com essa população. Quem primeiro propôs erradicar o analfabetismo no Brasil foi Paulo Freire. Foi ele quem iluminou e deu dimensão política a essa questão? Eu encaro que Paulo Freire, né, foi um sujeito que revolucionou e pensou uma pedagogia. Eu não digo que Paulo Freire tem um método, porque o método é reduzir toda aquela competência, a epistemologia de Paulo a um método. Então, é uma crítica. Eu digo que ele pensou uma pedagogia para esse sujeito que ele identificava como um sujeito oprimido na sociedade, né? Porque ele foi roubado esse direito. Então, eu penso que ele contribuiu para a gente pensar a especificidade da educação de jovens e adultos. Essa contribuição ele deu de se pensar como é que ele aprende, quem é esse sujeito, de estar fazendo com que nós pensássemos ele no campo do sujeito de direito, que na época ele denunciava muito das questões de classe social, né? A gente pensar que é um sujeito que, para aprender, é importante que faça relação com as narrativas, a subjetividade, que faça relação com o seu estar no mundo, ele dizia. Eu acho que se a gente for buscar realmente um pouco desse histórico, na realidade, como o Deise colocou, Paulo Freire ele vai trazer um olhar, ele vai fazer toda uma análise, né, do processo de aprendizagem e de ensino também, né, para os sujeitos jovens e adultos, em especial os adultos naquele período, na década de 50, 60. Na realidade, a educação de adultos, né, não de jovens, né? Eu acho que o Brasil, junto com outros países na América Latina, são um dos poucos que usa a nomenclatura jovens e adultos, porque na Europa e em outras partes aqui da América, você tem muito mais adultos e uma outra, inclusive, concepção de adultos, de educação de adultos. Mas se a gente for rememorar um pouco na história, você vai ter, já no período imperial, ações, né, atividades, inclusive denúncias mesmo, como o Rui Barbosa fazia. Mais proposta de erradicação? De alfabetização de pessoas adultas. Agora, de erradicação do analfabetismo. Sim. Né? E entendendo agora em cada época histórica, né? Em cada, digamos assim, fases, né, governamentais do nosso país, você tem perspectivas diferentes, né? Formas de conceber socialmente esse sujeito que está em situação de analfabetismo e entender também por exemplo, qual seria a condição do analfabeto na sociedade ou mesmo do alfabetizado. Então, quando a gente vai buscar na história, a gente vai percebendo as várias nuances, né, das práticas de ensino, das concepções de aprendizagem e do papel desse sujeito na sociedade. E aí a condição, né, que ele assume enquanto analfabeto e enquanto alfabetizado. Então, hoje a gente já tem uma concepção muito mais ampliada de entender essa necessidade e não apenas que ele se aproprie desses códigos de escrita e de leitura, e da matemática, mas que realmente ele possa fazer uso social disso. O tempo da gente está acabando, eu não queria deixar de tocar na questão do analfabeto funcional. Que tem muito, o público é grande. Esse analfabeto funcional que chega ao mercado de trabalho, por exemplo,
Ele sai das escolas públicas, ele sai das escolas particulares, ele sai das duas redes, pública e privada, ele está também nas universidades. Qual é o quadro que a gente tem rapidamente, antes de terminar o programa, sobre o analfabetismo funcional? Se a gente for observar um funcional, ele vai estar em várias instâncias da sociedade, em várias faixas etárias. Né? Se você pegar, ele vai estar saindo de todas as redes. Né? Não se configura especificamente com uma classe. É diferente o analfabetismo funcional da condição do analfabeto absoluto. Né? O analfabeto absoluto, ele é um sujeito que está numa situação de vulnerabilidade em vários aspectos. O analfabeto funcional, ele pode estar, inclusive, conosco, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, certo, e sendo construído ao longo da história. Mas como é que eu vou entender o analfabetismo funcional, considerando que este sujeito entrou na escola, teve uma formação continuada, chegou lá na universidade, concluiu a universidade e é um analfabeto funcional? Ou seja, ele não consegue entender o que lê, ele não consegue aplicar à própria vida aquilo que, em tese, ele aprendeu na escola. Veja, eu acho que esse percentual é bem menor, não é? E aí exige até um outro debate, que é da dificuldade da gente de formar leitores. Que está relacionado também com classe social, está relacionado com formação, está relacionado com a concepção de leitura, de escrita, está relacionado com qualidade do ensino. Qualidade de ensino, qualidade de vida, acesso a livro, a biblioteca, não é? O hábito de ler, construir o hábito de ler e o fazer-se leitor e ler no dia a dia. Agora, o analfabetismo que a gente está falando aqui, funcional, no sentido desse sujeito que não consegue concluir, no mínimo, 4 anos de escolaridade e ele não consegue ler e escrever de forma com competência no dia a dia. Então, esse aí também está relacionado à nossa dificuldade na formação dos leitores. Eu vou interromper vocês porque o tempo acabou. Eu só queria trazer aqui uma pergunta que a produção tá me passando, de uma telespectadora. Ela quer saber que um adulto que, a partir de agora, queira se alfabetizar, Cláudia, deve fazer imediatamente o quê? Ele deve procurar a Secretaria de Educação do Estado ou a Gerência Regional de Educação mais próxima, ou mesmo se ele tiver conhecimento de alguma instituição, entidade, parceira, né, ou da turma do Paulo Freire mais próximo na sua comunidade, ele pode procurar, se apresentar e assim proceder com a sua inscrição, né, o seu cadastro para participar do programa. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada por terem vindo hoje à Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.